Estamos de volta, graças a Deus, com as baterias recarregadas, né, Val? Kátia também está aqui, a Andréia, acredito que esteja logo mais. E eu louvo ao Senhor pelo fato de fazer parte desse ministério. Tanta segurança e refrigério para a nossa vida quando nós temos oportunidade de estarmos reunidos. E ficamos aí em torno de 2 anos sem um evento oficial do ministério. Graças a Deus, foi retomado as programações normais e nós tivemos a oportunidade de sermos ministrados na reunião de pastores. Acontece anualmente e lá nós temos a oportunidade de conferir algo, né? Graças a Deus por isso. Eu me considero, não só eu, mas como os outros pastores, como membros, né? Igual você sentado aí, nos consideramos também, quando estamos nessas reuniões, aqueles pastores, quase 1000 pastores ali, ministros, né, e diretores do Rema sentados, e somos considerados membros do ministério, né, onde somos tratados, algumas coisas são alinhadas, conferidas, e graças a Deus por isso. Amém, irmãos? Então, nós estamos aqui, mais uma vez, né, retornamos, e nós vamos compartilhar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Você está pronto? Você já cumprimentou o seu irmão? Disse bom dia para ele. Não converse comigo. Amém? Graças a Deus. Queridos, a gente, não só eu, né, como Val, Andréia também tiveram oportunidade. Nós, depois da programação, houve um tempo, né, para a gente descansar um pouco. Eu e Kátia, nós tivemos a oportunidade de visitar familiares, né, da parte dela, e ninguém é de ferro, né? O pastor não é de ferro. Então, a gente teve um momento lá de descontração, né? Kátia postou lá um vexame lá que eu cometi lá, de mergulhar em alto mar, no tobo água, né? Tobo água, aí colocou lá, o pastor descendo lá, mas deu tudo certo. Por isso vocês estão me vendo aqui, né? Graças a Deus. E eu tive uma oportunidade, irmão, não só eu, né, mas os irmãos que estiveram conosco, de ver algumas coisas. E eu sei, irmãos, quando a gente tem esses momentos para a gente desfazer um pouquinho de algumas coisas, né, deixar de concentrar em algumas tarefas e contemplar um pouco, né, a natureza, a criação de Deus. E eu sei, irmãos, que nós somos ministrados quando a gente está num momento como esse, né? Até aqui no nosso ambiente também, onde a gente tem plantas aqui, né? Um jardim bacana, onde a gente pode sentar nos nossos bancos ali, olhar para a natureza e refletir. E eu sempre considero que esses momentos é o momento onde nós estamos sendo ministrados. Você está comigo? Nós, um tempo atrás, a gente vai dar continuidade, acredito que essa semana, temos ministrado sobre a carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, né? E no capítulo 1, nós falamos um pouco dos atributos de Deus, né? Deus, ele se revela, se manifesta através da natureza, né? Não tem como o homem dizer que não existe Deus. Quando a gente olha para a natureza, vê os atributos de Deus, vê o sol, a lua, o próprio ser humano não tem, irmãos, como deixar brotar no nosso coração, talvez você tenha vivido esse tempo, de declarar uma coisa tão errada, dizer que não existe Deus. De fato, irmãos, a natureza, ela manifesta, ela demonstra a existência de Deus. Você está comigo? E eu quero falar um pouco, irmãos, a respeito daquilo que nós temos como oportunidade para glorificarmos ao Senhor, para rendermos graças a Ele,
porque a nossa vida, irmãos, eu sei que a todo momento, quando temos uma oportunidade como essa de sermos ministrados, e eu sei que você tem recebido muito nesse lugar, eu sei que nesses momentos a gente precisa aproveitar para a gente ser ministrado, sem, às vezes, ouvir pessoas até trazendo uma palavra que faz parte do contexto, mas olhar ao nosso redor e ver, irmãos, tantas coisas que o Senhor tem feito nos nossos dias e que a gente pode aproveitar muito e receber muito nesse tempo. Você está comigo, irmãos? E eu quero falar um pouco, irmãos, sobre a reverência ao Senhor. Né? E quando falamos exatamente sobre o caráter de Deus, né, a forma como Ele se manifesta, a gente precisa sempre trazer a memória da sua existência, de que Ele está olhando para nós. Ele está olhando para você. Você está comigo? Amém. Graças a Deus. Né? Eu queria que você abrisse lá em Salmos, capítulo 8, versículos 3 e 4. E você teve a oportunidade de louvar o Senhor, né? Que momento maravilhoso que nós temos quando a gente está reunido e louvores são entoados. E eu me lembro, irmãos, eu sei que você também se lembra e sabe muito bem como funciona isso, a oração, né? A oração que Jesus nos ensinou, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. O Senhor, Ele é digno de ser adorado, de ser glorificado. Amém, irmãos? Você percebe que você foi criado para o louvor da glória de Deus? Que todos os dias nós devemos oferecer palavras de gratidão ao Senhor? Você concorda comigo? Aí, quando olha aqui em Salmos capítulo 8, versículos 3 e 4, diz assim, ó, quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Então, percebe, irmãos, a grandiosidade de Deus. Deus, Ele é poderoso. Por mais que tentemos aqui expressar e mostrar quão grande é o Senhor, irmãos, eu acredito que não vai chegar um percentual, até na nossa concepção, no nosso entendimento, da grandiosidade de Deus. Deus é muito grande. Agora, nesse texto aqui, irmãos, é algo que a gente precisa até mesmo se alegrar, que diante da sua existência, dos seus feitos, o texto diz assim, ó, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Diante disso tudo, irmãos, Deus considera você. Amém? Deus, Ele tem prazer em te abençoar. Agora, o que é o homem para que Deus ele tenha toda a sua atenção voltada? É algo, irmãos, que a gente precisa parar e pensar. Deus, Ele fez tantas coisas. Quando a gente olha, irmãos, o universo, né, quando a gente traz assim o entendimento do universo, eu posso imaginar, irmãos, o planeta Terra como um grãozinho de mostarda, dentro daquele universo, daquele poderio todo. E naquele grãozinho, irmãos, existem pessoas que Deus fez, além de fazer essas pessoas, Ele tem prazer em habitar dentro dele. Você sabia que Deus tem prazer em habitar dentro de você? Você se alegra com isso? Ele ser tão grande, maravilhoso, e o fato, irmãos, de, na nossa existência, termos falhado com Ele, mesmo assim o Senhor continua tendo prazer na vida do homem, no sentido de habitar no coração dele, no seu coração. Amém, irmãos? Como é maravilhoso a gente trazer à memória essas coisas, a sua grandiosidade. E por que não reverenciar esse Deus? E por que não adorar esse Deus? Tem uma outra passagem também que eu gostaria de ler com você, no mesmo livro de Salmos, capítulo 89, versículo 7. Olha só o que diz o texto. Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos. Quantos santos nós temos aqui nessa manhã? E para ser o quê, gente? Reverenciado, na minha tradução diz assim, para ser reverenciado por todos os que o cercam. Então, irmãos, todos nós devemos reverenciar
ao Senhor. Eu poderia muito bem dizer que o tema dessa mensagem é temor ao Senhor, mas o significado da palavra temor é reverenciar ao Senhor, é respeitar, é considerar. Totalmente diferente, irmãos, por mais que algumas traduções, principalmente no dicionário da língua portuguesa, quando você pesquisa lá, a palavra temor, fala medo. Mas, biblicamente falando, irmãos, o temor está mais ligado, irmãos, está totalmente fora no sentido de ter medo do Senhor, mas considerar, reverenciar, amar. Amém, irmãos? Honrar o Senhor. E dentro dessa linha que a gente vê de palavras, cruzamento de palavras, onde a gente vê em traduções, na tradição, considerar temor como medo, eu sei que em algum momento, principalmente aqueles que estão começando, que não têm um conhecimento de Deus, existe um certo medo. Mas na medida que se envolver com o Senhor, com o seu Espírito, irmãos, eu creio que ao longo do tempo, aquele medo, aquela coisa que de repente foi reinado lá da queda do homem, isso por um tempo vai sair ou desaparecer totalmente, e o temor, o verdadeiro temor se manifestar. É você considerar, é você reverenciar, é você, quando lembrar de Deus, ou quando você vai entrar por um caminho diferente, um caminho que não agrada ao Senhor, é você lembrar da sua palavra, é você lembrar da sua grandeza e você tomar uma posição. Você está comigo, irmãos? Graças a Deus, né? E aí, no capítulo 33, versículo 18, eis que os olhos do Senhor, no mesmo livro de Salmos, viu? Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Vou repetir esse texto. Salmos 33, versículo 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Quantos temem ao Senhor? Graças a Deus, né? Sobre os que esperam na sua misericórdia. Aleluia. A gente está citando muito isso, né? Falando do temor, falando da reverência. Agora, por que a gente precisa ouvir essa palavra? Irmãos, eu não sei se você já passou por isso, mas eu posso me colocar como exemplo, irmãos. Eu já tive oportunidade de ver tempos onde o legalismo religioso imperava com mais velocidade. De vez em quando a gente vê alguns segmentos por aí, alguns irmãos ainda com aquela mentalidade de legalismo, aquela coisa de imposição. Mas, irmãos, eu sei que a palavra, na medida que vai avançando e o conhecimento vai chegando, a gente percebe, irmãos, que não é na base do legalismo religioso que nós vivemos uma vida íntegra com Deus. Você concorda comigo? Amém? Só que a preocupação, irmãos, nesse tempo, é que quando o legalismo religioso ele sai, quando a pessoa foge disso, a gente sabe muito bem que essa coisa de religiosidade é algo perigoso. Você concorda comigo? É algo, irmãos, que chega até a enojar. Porque essa coisa de religiosidade, irmãos, não muda a vida de ninguém. Apenas vai entrar naquele contexto onde só vai gerar medo. Não é verdade? Ou deixa as pessoas esquisitas, totalmente fora daquilo que a palavra diz, irmãos, da forma que devemos andar. O nosso relacionamento com Deus, a compatibilidade que temos com Deus, que vai envolver amor, irmãos, novo nascimento, fica totalmente fora. Mas a preocupação, irmãos, eu vou dizer realmente essa palavra preocupação, é quando a pessoa sai desse campo de religiosidade e entra num outro nível, irmãos, perigoso. Eu, quando falo nível perigoso, não é um nível de o entendimento da palavra, aquele conceito de que você vive com Deus porque você ama o Senhor, porque você tem um relacionamento com Ele. Quando eu falo um nível de perigo, irmãos, um nível de perigo e de dano, é quando você entra numa situação, irmãos, de entendimento, onde você pode fazer tudo, onde você pode fazer tudo de qualquer maneira, onde você não reverencia mais o Senhor, onde você não teme mais o Senhor, as coisas de Deus é tratado de qualquer maneira, isso é um perigo. E, infelizmente, irmãos, nesses últimos dias, temos visto essas coisas. Eu estive lendo algumas coisas e meditando na palavra, irmãos, a respeito desse tempo, como tem crescido, irmãos, pessoas que em um tempo vivia naquele ambiente de religiosidade.
E quando luz chegou, e quando o entendimento da palavra chegou, a pessoa foi para um outro extremo. E eu creio que essa palavra, irmãos, pode nos ajudar a trazer o equilíbrio. E é por isso que você está aqui nessa manhã. Amém, irmãos? Essa palavra, o evangelho, irmãos, quando a gente nos submete a ele, ele nos leva numa condição de uma vida equilibrada. E é isso que o Senhor quer. Esse negócio de sair de um extremo e para o outro, irmãos, é perigoso. E a base que nós temos é a palavra. A base que você tem é a palavra. Como é perigoso uma pessoa que, às vezes, é guiada por aquilo que assiste na internet. Irmãos, tem muita coisa boa na internet, mas a gente tem que estar sempre pautado na palavra. Temos que ser igual os bereanos, analisar o que está sendo dito lá. O que está sendo ministrado lá está em linha com a palavra? Esses extremos, irmãos, é muito comum acontecer nesse ambiente, onde as pessoas, às vezes, sem o cuidado, sem o temor de analisar as Escrituras, aceita tudo que está passando na internet, aceita tudo que está passando na televisão, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Você está comigo, irmãos? Aleluia! Então, sair do legalismo religioso, mas não perder o temor, porque tem muita gente, irmãos, infelizmente, no nosso meio, quando falo no nosso meio, não só aqui na igreja, mas no meio evangélico em si, que perdeu o temor. E talvez houve uma confusão no tempo em que vivia no legalismo, né, achava que tinha um temor, e na verdade era medo. Medo de ser pego, medo porque ia para o inferno, medo que o diabo ia pegar, medo que o pastor tinha cobrado, não é verdade? E aí, quando luz chega, a pessoa vai para um outro extremo. Não, eu sou livre. Não, eu sou abençoado. Não, eu sou isso, eu sou aquilo outro. E enfia o pé na jaca. Aleluia. Diga para o seu irmão assim: você não está abaixo de um legalismo religioso, mas tema ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Então, a forma, irmãos, como tratamos as coisas de Deus, vai nos mostrar, nos revelar como está o meu nível, irmãos, de relacionamento com Deus. A forma como eu lido com as coisas de Deus, irmãos, vai mostrar, de fato, se eu temo ao Senhor, se eu me envolvo com Ele, ou se o meu relacionamento está, irmãos, condicionado a coisas, ou pessoas, ou o medo de sofrer algum dano. Irmãos, eu sei que é uma linha muito tênue, e há situações que às vezes até bate em nós, irmãos, em nosso coração, até o mesmo medo de perdermos alguma coisa, ou até sofrermos algum dano. Eu vejo que em determinado momento se torna até sadio, mas em primeiro lugar, irmãos, existe um relacionamento. O que eu faço, a decisão que eu tomar, irmãos, o meu posicionamento não está relacionado à questão do dano, mas porque eu tenho um relacionamento com Ele. Você está comigo? O que eu estou fazendo aqui, irmãos, por mais que seja algo que vai envolver motivação, vai ter coisas que vai trazer benefício para a minha vida, coisas que eu vou estar me livrando de sofrer algum dano, mas, em primeiro lugar, dentro dessa lista de coisas que às vezes vem na nossa vida, irmãos, precisa estar Deus, onde Deus é o motivo da minha canção, onde Deus é a prioridade da minha vida, porque eu reconheço o sacrifício que Ele fez por mim, porque Ele enviou Jesus para morrer por mim, coisas, irmãos, que precisam vir antes. Porque, irmãos, se eu viver uma vida condicionado a até coisas, irmãos, que compreendemos e entendemos que são importantes, a gente precisa tomar cuidado e observar. Porque se um dia aquilo acabar, ou de repente aquilo não for causar dano para mim, eu vou deixar de fazer. Quando eu perceber que aquilo, de repente, que é para mim, que é benefício próprio, ou coisas que vai alcançar os meus, se aquilo cessar, talvez eu deixe de fazer isso ou aquilo outro. Agora, irmãos, entenda muito bem, quando a minha motivação é Deus, e somente Deus, é diferente. Porque Deus não vai acabar para você. Porque as lembranças que o Senhor fez por mim, Ele fez por você, irmãos, ela vai permanecer, vai ficar. Palavra de gratidão.
Aquilo que eu faço ao Senhor, irmãos, aquilo que eu me envolvo, irmãos, que eu participo, é uma das formas de eu expressar a minha adoração a Ele. Você sabia que funciona dessa forma? Pelo fato de você estar aqui, irmão, sentado, poder estar dormindo até 10 horas, até meio-dia, mas você resolveu acordar cedo, vir aqui para ouvir essa palavra. Isso é uma forma de expressão, de adoração ao Senhor. Você concorda comigo? Espero que você não esteja aqui porque alguém ameaçou você. Ou os jovens, o papai e a mamãe, vai para a igreja, se você não for, você não vai ganhar o teu celular. Porque às vezes acontece isso. Jovens, às vezes, que não têm nenhum prazer de estar na igreja, mas está porque o papai e a mamãe estão obrigando a eu estar. E a nossa oração é que esse coraçãozinho mude. Amém, irmãos? Eu estou falando jovens. E será que isso acontece com adultos? Não, estou aqui porque senão o pastor vai me chamar a atenção. Agora que o pastor voltou agora, né? Quando o gato não está, o rato faz a festa. Só que a sua motivação é essa. Amém, irmãos? Você está comigo? Diga graças a Deus. Aleluia. Como nos importamos com a obra do Senhor? Né? Eu falei aqui exatamente sobre sair do legalismo religioso, mas não perder o temor. E eu citei primeiramente aqui a forma como tratamos as coisas de Deus. E segundo, como nos importamos pela sua obra. Nos portamos no ambiente de culto, irmãos. Tudo isso é observado. E o Senhor está vendo você. Ele não olha como olha o homem. Ele está vendo o seu coração. Amém, irmãos? Você crê que esse ambiente de culto aqui é um ambiente também de temor? Sim ou não, pessoal? Amém? A forma como nos portamos nesse ambiente. E às vezes as pessoas chegam na igreja e ficam, né, doido que acaba o culto. Ou quando passa 5 minutos, fica tudo incomodado. Mas às vezes no ambiente fora daqui, irmãos, onde vai se envolver com coisas que é para agradar a si mesmo, já tem tanta paciência assim. Ou então a forma, irmãos, como eu me envolvo nesse ambiente de culto, né? E quando falo me envolver também, vai estender na parte de participação, irmãos, orando, prestando atenção nas ministrações, recebendo a palavra, amém? Nem sempre você vai ouvir coisas que você, talvez assim, não se sinta tão confortado, mas é a palavra de Deus, e você vai se posicionar, e você é ensinável. E você não vai abrir a sua boca para reclamar. Ih, já vai falar essa palavra de novo. Está jogando em direta para mim. E se você teme ao Senhor, você não vai abrir a sua boca. Pelo contrário, Senhor, eis-me aqui, fala Jeová. Amém, irmãos? Você concordou comigo que aqui é um ambiente de culto. Além de ser um ambiente de culto, é claro, né? Mas um ambiente de temor, de adoração. Quando a gente tem oportunidade, eu sempre faço isso aqui, já vou revelar algo para vocês, quando a gente está ausente, o pastor Marcelo sempre tem um costume de olhar nas câmeras da igreja, aqui tem uma câmera, né? De vez em quando, né? Eu faço isso. Sorria, você está sendo filmado. Amém? Pastor Marcelo sempre, Cátia é testemunha disso, vou lá, dou uma olhadinha no culto, né? E de vez em quando a gente fica assustado. Né? Falei, cadê o pessoal? Sumiu todo mundo? O que houve? O pastor Marcelo olha essas coisas. Mas antes do pastor Marcelo, Deus também está olhando. E Deus não usa a câmera não, viu? Você está comigo, irmãos? E é o momento a gente se analisar. Qual é a motivação? Qual é a motivação? E eu sei, irmãos, que a gente precisa tomar muito cuidado. E esses tipos de, irmãos, de intenções, o coração do homem é um coração que a gente precisa estar muito preparado. A gente precisa guardar o nosso coração, porque dele que procede, né? Que é a fonte da vida, é o coração. A gente precisa se analisar. Não só vocês, mas como eu também preciso me analisar. Né? Por que eu estou fazendo isso? Como é o meu envolvimento com o Senhor? Qual é o motivo dessa ação? Todos nós precisamos fazer isso. Eu sei que, através do Espírito Santo, nos ajuda nessa área.
Você concorda comigo? Não precisa lá alguém, um profeta, vir para você e entregar uma palavra e dizer que você está com o coração totalmente desmotivado. Eu creio que não há essa necessidade, irmãos. Todos nós, em Deus, temos essa capacidade de analisar, irmãos, de ver o nosso coração, a nossa motivação. E eu creio que o ambiente pela qual nós participamos, irmãos, a todo momento, temos essa oportunidade para a gente checar o coração. Por que eu estou fazendo isso? Se fosse de outra forma, irmãos, eu sempre faço esse exercício. Se fosse dessa forma, como eu agiria? Se fosse outra pessoa falando, como eu agiria? Se fosse em outro lugar? Amém, irmãos? Talvez se viesse aqui o presidente da República, de repente uma boa parte aqui ia até sair da igreja, né? Até se mandar, ia correr. Né? Mas alguém importante, vamos tirar o presidente da República, alguém importante, irmãos. Talvez a receptividade seria diferente. Só que, irmãos, por mais que nós não estejamos vendo o Senhor, mas o Senhor está aqui. A gente precisa lembrar isso. Porque, às vezes, a nossa atitude parece que não está acontecendo nada. E percebe quando, às vezes, a gente está num ambiente onde há manifestações, as pessoas estão com um semblante diferente? Percebe? Aí caiu, babou, correu, plantou bananeira, a pessoa já levanta todo aleluiado, né? Com temor à flor da pele. Mas você sabia que o temor, irmãos, é tanto quanto você sentir alguma coisa, como também não sentir nada? Aleluia. Então, quando eu temo ao Senhor, irmãos, o meu comportamento no ambiente de culto muda. Obrigado, Val. Amém, irmãos? Quando o pastor Marcelo sempre fala aqui, cobra sempre, né? Esse negócio de sair toda hora para ir ao banheiro, irmãos. E para mim isso não é temor ao Senhor. Isso é de respeito. Isso é falta de reverência. Obrigado, alguns irmãos falaram amém. Ah, pastor, mas eu estou apertado. Irmãos, aquele que teme ao Senhor, ele vai se esforçar ao máximo. Eu sei, irmãos, que existem particularidades. Temos idosos aqui, mas a gente percebe no espírito que não é nada de problema de corpo, não, de fisiológico, não. É falta de temor. Amém, irmãos? Você está comigo? Temer ao Senhor, irmãos, eu tenho cuidado na forma, no ambiente onde eu sei que o Senhor está, onde tem as manifestações do Senhor, onde cura acontece, onde as pessoas são libertas. Irmãos, eu vou reverenciar, eu vou respeitar. Há todo um cuidado, irmãos. E eu sei que, às vezes, entram comportamentos que só a palavra vai tratar, mas desde o momento que a palavra entra, eu vou me enquadrar. Se eu venho de um ambiente onde as pessoas têm uma cultura, irmãos, esse negócio de cultura é um negócio muito sério. Ah, mas na igreja A, irmão, você não está na igreja A, você está na igreja B. Ah, porque ela... Não, irmãos, é diferente. Você está recebendo a palavra, você está sendo ensinado, já muda. Quando eu temo o Senhor, até o cuidado com o horário para vir para a igreja, irmãos, eu vou me atentar. Tem gente que chega na hora do louvor. Alô? Pastor, trabalha. Essa palavra não é para você. Pastor, estudo. Continua estudando, continua trabalhando. Mas tem casos que a pessoa dá para chegar cedo, no horário, e não chega. Eu temo ao Senhor, aleluia. E o Senhor está vendo. Amém, irmãos? Eu sei que é uma palavra que não vai arrancar muito glória a Deus, aleluia. Mas você crê que é uma palavra que vai libertar vidas? Liberta vidas? Amém, irmãos? Aquele que teme ao Senhor, ele não vai vir para o culto apenas quando está na escala. Aquele que teme ao Senhor, ele vai vir no culto, independente de estar na escala ou não, ele está no culto. Aleluia. Pastor, que você não ficou lá em Campina Grande? Não, irmão, já voltei. Amém, irmãos? Quando eu temo ao Senhor, eu não vivo, não abrir a minha boca para falar mal do meu irmão, do líder, do pastor, do irmão A, do irmão B. Não, irmãos, eu temo ao Senhor.
Amém, irmãos? Você está comigo? O temor do Senhor, presta atenção que eu vou dizer aqui agora, o temor do Senhor muda comportamentos. Você está comigo, irmãos? Eu não estou falando medo do Senhor, não, estou falando temor do Senhor. Porque medo, irmãos, é uma coisa temporária. Vai passar, quando o medo passar, acabou o temor. Se você considerar isso como temor. Mas o temor do Senhor, irmãos, é algo que permanece. Mesmo que você, de repente, falhe, mas você vai ser rápido em voltar para a posição. Uma coisa que é bom a gente ressaltar isso. Aquele que teme ao Senhor, irmãos, não é aquela coisa assim, a pessoa nunca vai errar. Mas aquele que teme ao Senhor, quando erra, ele é rápido em voltar para a posição. Amém? Porque ele se sente incomodado com isso. Porque ele sabe que o eterno mora dentro dele. Amém, irmãos? Ele vai se sentir incomodado. Não precisa ninguém falar com ele, vir um profeta falar com ele. Ele vai se sentir incomodado, principalmente agora ouvindo essa palavra. Aquele que teme ao Senhor está incomodado aí, ó. Senhor, tem misericórdia. Aleluia. Ai, cheguei atrasado ontem. Ai, misericórdia. Não é palavra de condenação. Amém, irmãos? Você está comigo? Diga assim, mas eu preciso ouvir. Aleluia, aleluia. Aquele que teme ao Senhor, um coração de serviço. Ele não escolhe aonde vai servir. Na boca daquele que teme ao Senhor, sempre você vai ouvir uma frase assim, ó, pode contar comigo. Eis-me aqui. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Temos oportunidades de nos avaliar. Amém? Avaliarmos os nossos corações. Você tem essa capacidade no Senhor de avaliar o seu coração. Não viver no automático. Ou aquela aparência de crente, né? Tem uma passagem aqui em Isaías, até para reforçar isso. Essa água aqui não é minha, não, né? Traz aquela garrafa para mim, por favor. De quem é essa água aqui? Não sei de quem é. Aquela de baixo ali, ó. Aquela ali. Aquela já abri. Dá aquela ali. Aquela ali. É a tua? Já está... Ih, rapaz, já perdi água. Aleluia. Essa aqui é minha? É mesmo? Vou economizar água. Eu que botei água aqui? Você não pode rir do pastor, não, viu? Agora eu lembrei, essa água é minha mesmo. Estou tão focado aqui que não estou nem prestando atenção na água. Aleluia. Abre Isaías capítulo 29. Volta aqui para mim. Isaías 29, 13. Isaías 29, 13. Diz assim: o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. O profeta aqui falando com algumas pessoas lá, né? Daquele tempo. Presta atenção aqui, irmãos, quando ele fala exatamente isso, né? Quando ele diz assim, ó, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. O que significa isso, né? Existe a possibilidade, irmãos, eu sei que no nosso tempo acontece a mesma coisa, onde você vai ver pessoas que obedecem, vivem apenas com regras humanas. Irmãos, não nada contra a procedimentos, a coisas que nós fazemos na igreja, irmãos. E eu sei, a gente sabe muito bem, eu falo muito isso, que dentro da instituição existem regras, procedimentos.
Mas a gente precisa considerar que essas regras e procedimentos são meramente ferramentas, irmãos, para ganharmos velocidade. Você concorda comigo? Até porque Deus deu sabedoria ao homem. Amém? Mas o texto aqui consiste em coisas, irmãos, que está relacionado à nossa vida com Deus, à própria palavra. E quando nós trocamos, irmãos, aquilo que a palavra já diz, já mostra expressamente, ou coisas que o Senhor já comunicou, e a gente meramente vive condicionado a uma regra imposta, se torna perigoso. Então, o texto aqui fala exatamente isso. Nessa tradução, deixa eu abrir aqui, quando ele fala aqui, bem no finalzinho, quando ele termina assim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens, que maquinalmente aprendeu. Eu creio, irmãos, que existe até conceitos, algumas coisas relacionadas ao homem que não tem nada a ver com a palavra. Mas eu posso entender também que há situações onde as pessoas só vão fazer, irmãos, porque alguém está mandando fazer. Porque se ninguém mandar, não vai fazer. Mas ele sabe que está errado, mas ele sabe que o Senhor não se agrada, mas como ninguém disse nada, não vou fazer. Será que você vive assim, irmãos, um evangelho onde, assim, você sabe que está errado, você sabe que não desagrada ao Senhor, mas como ninguém falou nada, eu vou fazer? É forte, né, Brasil? Coisas que eu sei que não pode, eu sei que não agrada o Espírito Santo, mas por que você insiste em fazer? Entenda porque o temor do Senhor, irmãos, nos ajuda nessa parte. Concorda comigo? Onde você não vai esperar alguém falar. Irmãos, estamos num ambiente que a todo momento há ministrações acontecendo. Você tem a oportunidade de acessar o canal da igreja lá no YouTube e puxar ministrações. Tantas coisas que nós temos ouvido nesse lugar, irmãos. Material, livro que nós temos lido. E eu sei que nessas ferramentas que nós alcançamos, nessas oportunidades que nós temos, irmãos, eu sei que nós podemos ser rápidos em decisões. Onde a palavra chegou, o entendimento chegou, eu sei o que eu tenho que fazer, o que precisa, o que falta para tomar uma posição. Sentir alguma coisa? Alguém falar com você, se você já tem um conhecimento da palavra, se você consegue discernir o que é o certo e errado, o que falta? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém, irmãos? Você está recebendo nessa manhã? Aleluia, aleluia, aleluia. Tem uma passagem que o próprio Jesus ele fala: vocês são os meus amigos se fizerem o que eu mandar. O próprio Jesus falou isso. Você está comigo, irmãos? Aleluia. Deixa eu citar aqui duas formas quando reduzimos a imagem de Deus à imagem dos homens. Existem duas formas que é possível isso. É possível acontecer. E talvez você não veja isso sendo expressado verbalmente, mas comportamentos que podem demonstrar que quando nós reduzimos a imagem de Deus, lembra que nós falamos aqui no início da mensagem, a grandiosidade do Senhor, o seu poder. Amém, irmãos? Lembra que nós falamos sobre isso? E quando nós reduzimos toda a sua magnitude, todo o seu resplendor, trazer ao nosso conceito humano. E se a gente não tomar cuidado, irmãos, e eu sei que a palavra vai nos ajudar a isso, a gente vai se enquadrar nesse perfil. E eu sei que, em nome de Jesus, você não vai entrar nessa furada. Amém, irmãos? Abra lá em Ezequiel, capítulo 8, versículo 12. Uma das formas, irmãos, que, se eu não tomar cuidado, se você não tomar cuidado, vai reduzir a imagem de Deus à imagem dos homens. É quando agimos como se Deus não visse as nossas ações, as nossas palavras e as nossas atitudes. Sabia que quando nós agimos dessa forma, nós estamos reduzindo
o caráter de Deus, o poder de Deus? Quando a gente age assim de uma forma como se Deus não estivesse vendo nada. Falamos coisas, irmãos, e fica por aí. Agora é interessante, eu falei aqui no início, né? Agora é interessante quando a gente está no meio de um mover, ou quando a gente sente alguma coisa, quando a gente está num ambiente onde você vê claramente as manifestações de Deus, a gente já toma uma postura. Deixamos de fazer coisas ou falar coisa, porque estamos, de repente, ao meio, diante de uma manifestação, ou sentindo alguma coisa, ou presenciamos algo que é tremendo, porque está claro para mim, está claro para você que é a presença de Deus, e tomamos uma postura. Agora, quando a gente está fora desse ambiente, como nós nos portamos diante disso? E aí o texto aqui de Ezequiel, capítulo 8. Ezequiel, capítulo 8, versículo 12. Diz assim, isso, ele falando aqui para aqueles homens, viu? Para aqueles anciãos, aqueles líderes lá de Israel. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens. Vou repetir. Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, ou seja, fazendo coisas escondidas. Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Perceba aqui, irmãos, o profeta falando com aqueles líderes daquele tempo, onde eles faziam coisas às escondidas, e na mente deles, olha só, presta atenção, na mente deles é como se o Senhor não estivesse vendo. Percebe, irmãos, que se a gente não tomar cuidado, a falta do temor do Senhor vai nos levar, irmãos, a esse nível, onde a gente vai fazer coisas, onde a gente vai falar coisas, e aí, a forma como agimos, lidamos com Deus, é como se Ele não estivesse ouvindo. Como se Ele não estivesse vendo. Não tem aquela postura assim, a pessoa olha para um lado, para o outro, deixa eu ver se tem alguém da igreja aqui, deixa eu ver se o pastor está aqui, olha, aí solta alguma coisa, ou faz alguma coisa, ou entra em áreas que não é para entrar. E isso, irmãos, é falta de reverência. E isso, irmãos, é falta de temor. Você está comigo, irmãos? Aleluia. Diga assim, Deus me livre disso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós conhecemos duas formas de manifestações da presença de Deus. A própria onipresença, onde Ele está em todos os lugares. E a presença manifesta. Deixa eu te dizer algo, irmãos. Tanto na presença manifesta, que talvez nesse ambiente a gente pode perceber isso. Eu sei que você já declarou que esse ambiente aqui é um ambiente de temor, onde a presença de Deus é manifesta, onde você pode sentir a presença de Deus, mas em outros ambientes, pelas quais você não, de repente, claramente, você não perceba a presença manifesta, mas que você continue temendo ao Senhor. Ambientes pelos quais ninguém está te vendo. O nosso comportamento, irmãos, nesse ambiente de temor, precisa ser também no ambiente de trabalho. Precisa ser também no ambiente de escola, de universidade. Amém? Esse ambiente de temor, irmãos, que você está fazendo parte, te leva a ter um comportamento, irmãos, que agrada ao Senhor. Mas esse comportamento precisa acontecer também quando você está fora desse ambiente. Diga assim, eu temo ao Senhor. Aleluia. Você está entendendo a palavra? Você se alegra com isso? Aleluia. 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 Em Hebreus, irmãos, diz claramente, lá no Novo Testamento, né?
o que nós estamos falando aqui. Eu vou ler na versão livro, tá? Hebreus capítulo 14, versículo 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Hebreus 4, correção, tá? Hebreus capítulo 4, versículo 13. Diz assim, ó: não há nada em toda a criação que esteja escondido aos olhos de Deus. Pelo contrário, tudo está patente e descoberto perante aquele a quem temos de prestar contas. Vou repetir. Não há nada em toda a criação que esteja escondido aos olhos de Deus. Pelo contrário, tudo está patente e a descoberto perante aquele a quem temos de prestar contas. Amém, irmãos? Tudo que você fala, toda a sua motivação, irmãos, nada está oculto, está aberto às claras. O Senhor está vendo o seu coração, amém? Amém, irmãos? Eu e você não precisamos usar máscara religiosa. Não precisamos, irmãos, projetar uma coisa diante dos santos e lá fora ser outra coisa. Não precisamos. Quando nós, irmãos, vivemos aquilo que somos, e se tiver alguma coisa, irmãos, que esteja fora, se exponha a essa graça. Se aquilo que está errado, o Senhor vai tratar, vai corrigir. Amém, irmãos? Como é maravilhoso a gente se sentir incomodado. Quando tem coisas, irmãos, que a gente percebe que precisa mudar. Alguma coisa precisa ser tratada em mim, a gente se expor à palavra. Não se esconder. Amém, irmãos? Você está comigo? Você crê que não precisa inventar nada para ajudar você? É só se expor à palavra? É só obedecer à palavra? Amém, irmãos? Que bênção ouvir isso, não é? Aleluia. Eu projeto quem eu sou e permito que a graça conserte quem eu não sou. Vou repetir. Eu projeto quem eu sou e permito que a graça conserte quem eu não sou. Amém, irmãos? Deixa a palavra tratar com você, viu? O temor do Senhor me faz evitar esse tipo de postura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9 a 11. Quero embasar bastante, viu? Se você não quiser abrir, pode deixar que eu vou ler. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9 até o versículo 11. Por isso, o nosso alvo é agradar-lhe sempre. Quer vivamos aqui nesse corpo, quer tenhamos que o deixar para estar com Deus no céu. Pois todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. E aí cada um receberá segundo o que tiver feito de bem ou mal enquanto viveu neste corpo humano. Versículo 11. Conscientes assim do temor solene. Vou repetir. Conscientes assim do temor solene que é devido ao Senhor, procuramos persuadir as pessoas. E Deus bem conhece os nossos corações. Vocês também sabem qual a pureza das nossas intenções. Amém, irmãos? Presta atenção aqui. Nós não seremos mais julgados, irmãos, com relação a ir para o inferno ou não. Isso já aconteceu lá na cruz do Calvário, onde Jesus ele pagou o preço pelos nossos pecados. Amém? Amém, irmãos? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas, irmãos, diante do tribunal de Cristo, nós seremos julgados segundo os nossos feitos aqui nesse mundo. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo.
Então, irmãos, uma vida de hipocrisia, irmãos, nós vamos prestar conta. Coisas, irmãos, que éramos para fazer. Posturas, irmãos, que deveríamos estar diante do Senhor. Tudo isso, irmãos, todos nós prestaremos contas diante do Senhor. Aquilo que era para você fazer, viver, se você não está vivendo, se você não está vivendo em temor, irmãos, você vai prestar conta no tribunal de Cristo. Como é oportuno, irmãos, falar dessa palavra, porque nós estamos vivendo os últimos dias. E a qualquer momento, irmãos, seremos arrebatados. Que momento oportuno, irmãos, que temos de ouvir uma palavra como essa, e aquilo que está desalinhado, irmãos, olhando para a palavra, voltarmos à posição. Toda atitude que estamos tendo, irmãos, diante do Senhor, que aquilo não mostra uma certa reverência, mas diante dessa palavra, que oportunidade que temos, irmão, de acertar a nossa vida. Aleluia. Você louva a Deus por isso? Aleluia, aleluia. Olha só o versículo 11, eu vou repetir. Conscientes assim do temor solene, que é devido ao Senhor. Quantos aqui estão conscientes? Se você não tinha entendimento disso, eu creio que nessa manhã acendeu isso em você. A responsabilidade, irmãos, a posição de temermos ao Senhor. Procuramos persuadir as pessoas. E Deus bem conhece os nossos corações. Deus, Ele conhece os nossos corações. Vocês também sabem qual a pureza das nossas intenções. Perceba aí, irmãos, que nós temos oportunidade de ver o nosso coração. Você tem oportunidade. Eu sei que aquilo que você não consiga identificar, eu creio que o Espírito Santo vai comunicar com você. O Espírito Santo, irmãos, habita no nosso coração, não é para enfeite, não. A todo momento ele vai sinalizar algo para você. Vai sinalizar, vai comunicar algo para você. Olha, meu servo, não é para você andar dessa maneira. A forma que você está fazendo, você precisa acertar. Olha essa postura, olha o que você está falando. E aí você se sente incomodado, às vezes, com algumas ações. É para você voltar à posição. Fala para o seu irmão assim, ó, Deus continua falando. Nesse tempo. Aleluia. Eu citei aqui, irmãos, uma das formas quando reduzimos a imagem de Deus à imagem dos homens. Primeiro eu falei aqui, ó, quando agimos como se Deus não visse as nossas ações, palavras ou atitudes. A segunda é presumir que Deus é similar a você e a mim. Você quer ver? Salmos capítulo 50, versículo 16. Eu vou ler aqui, irmãos, na versão transformadora, viu? Nova versão transformadora, que diz assim, ó. Ao perverso, porém, Deus diz, de que adianta recitar meus decretos e falar a respeito da minha aliança? Pois você recusa a minha disciplina. Irmãos, como é complicado quando você vê alguém indisciplinado, quando não aceita as correções. Você percebe aqui quando o Senhor ele começa a dizer, né? De que adianta recitar meus decretos e falar a respeito da minha aliança? Que adianta citar, falar da palavra? Irmãos, a gente está vivendo um tempo onde o conhecimento tem sido rápido, não é verdade? Fazemos parte do ministério, irmãos, de ensino. Você concorda comigo? Não é isso? Eu creio que aqui todo mundo está apto para pregar. Quando vai falar do amor de Deus aí fora, é uma facilidade. Por que isso, irmãos? É a palavra que nós temos recebido nesse lugar. Materiais que você tem lido. Não é isso, irmãos? Você crê nisso? Agora, o que adianta, né, recitar meus decretos e falar a respeito da minha aliança? Pois você recusa a minha disciplina e trata minhas palavras como lixo. É duro isso, né? Isso aqui, irmãos, é exatamente um coração onde a pessoa, ela presume que Deus é similar a ele. Trata a Deus como uma pessoa qualquer, como um coleguinha. Deus, ele é seu amigo, mas você não tem que tratar ele como um coleguinha, onde você trata e destrata, onde você trata com desdém. Quando você não teme ao Senhor, irmãos, você está tratando Deus como uma pessoa comum.
Deus não é uma pessoa comum. Irmãos, Deus é Deus. Amém, irmãos? Olha só o versículo 18, como é forte aqui, gente. Quando vê ladrões, aprova o que fazem e passa seu tempo com adúlteros. O que é isso, irmãos? Relacionamento com pessoas, irmãos, que não tem nada a ver com você. Você está comigo? Aprovações erradas de pessoa aí fora, irmãos, e você é contra isso. Ah, não tem nada a ver, não. É assim mesmo. Se associa com pessoas, irmãos, que não vai te ajudar em nada, só vai colocar você para baixo. É exatamente isso, irmãos, que o texto está dizendo aqui, ó. Quando vê ladrões, aprova o que fazem e passa seu tempo com adúlteros. Está citando aqui, irmãos, duas situações, mas a gente pode se estender com relação... É pecado, irmãos. Você está comigo, irmãos? Sua boca está cheia de maldade e sua língua repleta de mentiras. Precisamos tomar cuidado com o que falamos. Tem crente, irmãos, mentindo descaradamente, não está nem aí. E fala que teme o Senhor. É forte, né, gente? Vive, versículo 20. Vive a caluniar seu irmão, filho da sua própria mãe. Ou seja, irmãos, problema na família, só arruma confusão. O problema da família é crente, temente ao Senhor, mas é problemático dentro da sua família. E aí você ouve murmuração no meio de parentes, familiares. Nem parece que é crente. Vai para a igreja lá, está lá falando em língua. Chega aqui, fala palavrão. Labachai, 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 labachai. Fala palavrão. Acessa coisas que não é para acessar. Alô. Respira fundo, meu irmão. Olha só o versículo 21. Enquanto você assim agia, permaneci calado. E você pensou que éramos iguais. Tem gente assim pensando, não está acontecendo nada, Deus não está falando nada, eu estou fazendo, aprontando, não vê nenhum profeta, e acha que Deus, pelo fato de não estar falando, que Ele não está vendo. Ele está vendo. Enquanto você assim agia, permaneci calado. Irmãos, isso acontece. Pelo fato de Deus não estar falando nada, irmão, não viu um vaso lá, né? Irmãos, Deus está vendo. E você pensou que éramos iguais. Lembra que eu falei aqui, irmãos? Quando a gente tem uma atitude como essa, de fazer as coisas de qualquer maneira, irmãos, de viver como é descrito aqui no texto, irmãos, você está colocando Deus ao seu mesmo nível. Porque Ele não está falando, mas Ele está vendo. Aleluia. Agora, porém, o repreenderei contra você e apresentarei minhas acusações. Pensem bem e arrependam-se todos vocês que de mim se esquecem. Caso contrário, eu os despedaçarei e ninguém os ajudará. Dentro do nosso contexto aqui, irmãos, é com relação à nossa prestação de contas. Então, a palavra de Deus nessa manhã, irmãos, para todos nós. Se identificamos algo, irmãos, que estamos fazendo, que a gente sabe muito bem que está desagradando ao Senhor, se arrependa. Volta para a posição. Faça o check-up da sua vida, irmãos. O que você está fazendo que demonstra que você não está temendo ao Senhor.
que você não está reverenciando ao Senhor. Comece, irmãos, a fazer analogia para você. Se fosse uma pessoa importante, será que eu agiria dessa forma? Se fosse num momento de uma manifestação, irmãos, expressa, Deus manifestasse o seu poder, será que eu agiria dessa forma? Ou eu só vivo assim, ou eu só faço assim quando eu estou sentindo um arrepio? A nossa fé, irmãos, não consiste no que eu estou sentindo, mas o que eu vejo na palavra, o que eu creio na palavra. Amém, irmãos? A gente precisa aprender isso. Não viver, irmãos, uma vida cristã apenas quando está sentindo. Isso é muito comum no meio evangélico, né? Vai para um culto, aí sente o mover de Deus, fica alegre, aí passa a semana bem. Com cuidado, com zelo, e não sei o quê. Aí vai passando os dias e parece aquela sensação, aquelas coisas que ela viveu lá atrás, ela começa a esquecer e volta a fazer as mesmas coisas. Como é maravilhoso a gente olhar para a palavra, irmãos. Eu não estou dizendo aqui que sentir a presença de Deus, participar do mover do Espírito é importante. Isso faz parte do contexto. Mas como é maravilhoso quando a gente olha para a palavra e vê as maravilhas do Senhor e fala assim, não, eu resolvi obedecer ao Senhor. Eu amo ao Senhor. Eu sei que o Senhor é importante, eu sei que o Senhor está me vendo. Eu não vou reduzir Deus, irmãos, ao meu nível. Eu não vou tratar Deus como um coleguinha. Amém, irmãos? Você está comigo? Amém. Aleluia. 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 Então, vamos começar a encerrar, viu? Provérbios capítulo 8, versículo 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Vou repetir. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Amém, queridos? Aleluia. Quero ler outro texto com você também, não precisa abrir. Mateus capítulo 6, versículo 23. Aleluia. Entenda como Deus conhece o nosso coração, viu, meu irmão? Às vezes as pessoas falam assim, pastor, mas Deus conhece o meu coração, pastor. Eu estou fazendo essas coisas aqui, estou dando os mole, mas Deus conhece o meu coração. E eu faço a pergunta para você, por que você não externa aquilo que está no teu coração? Amém, irmãos? Não, pastor, meu coração. Então, irmãos, bota para fora isso. Externa isso. Será que está alinhado isso, irmãos, com a palavra? Essas colocações? Mateus capítulo 6, versículo 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, vou repetir. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Amém? Irmãos, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Amém? A boca fala o que está cheio o coração. Enche o teu coração da palavra. E aqueles que conseguem, às vezes, falar aquilo que não está no coração, cedo ou tarde aquilo vai se manifestar. Amém. E por que não alinhar o seu coração à palavra? Amém, irmãos? Você está comigo? Diga graças a Deus. Diga, o Senhor é bom. Aleluia. Você pode ficar de pé, em nome de Jesus. Com seu renomado ministério itinerante, além de programas de rádio e TV, a evangelista Kate McVeigh tem tocado milhões de pessoas ao redor do mundo com a pregação do Evangelho. A editora Rema Brasil tem a honra de publicar o primeiro livro em português desta grande mulher de Deus. 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Preciosos conselhos práticos que lhe ajudarão a se envolver e a servir na sua congregação, sendo um grande auxílio para o seu pastor.
Descubra que, na medida em que a sua igreja cresce, você pode crescer junto com ela. 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Disponível em versão impressa e digital. Rema Brasil Publicações. A palavra da fé em suas mãos.